Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus Cristo possa cada vez mais e mais ser realidade no seu coração. Estamos juntos mais uma vez com a Bíblia aberta para ouvirmos os conselhos de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. Um momento onde eu estou aqui como profeta do Deus Altíssimo, falando ao seu coração destas verdades tão gloriosas da palavra de Deus, como faço cada dia. E hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta. No livro de Atos, no capítulo 5, do verso 29 até o versículo 31, é um momento quando os apóstolos ali em Jerusalém estão pregando a palavra, anunciando o amor do Senhor, a misericórdia, pregando o Evangelho. E eles trazem uma realidade, uma verdade que eu quero plantá-la no seu coração agora. Ou seja, do mesmo modo como ali, lá em Jerusalém, esse texto que eu vou ler foi anunciado hoje sobre a face da terra. Aonde você estiver, você pode ouvir e tomar posse desta verdade. Diz assim a Escritura: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu acabei de ler o que está escrito aqui em Atos 5, do verso 29 até o versículo 31. Aqui nós encontramos a base da nossa fé. Há um momento quando Pedro e todos os demais apóstolos proclamaram uma verdade: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A vida é marcada por uma escolha. A nossa fé começa com a obediência. Alguém até disse que o alfabeto do cristão não começa com a letra A, B, C, D. Começa com a letra O, começa assim, obedecer. Ou seja, começa com o obedecer, ao se render. Sabe, não é uma questão de você questionar a palavra, não é uma questão de você simplesmente estudá-la, é questão de obedecer. Obedecer a palavra, obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Há muitas pessoas que gostam de ir nas igrejas, gostam dos cânticos, outros até gostam assim, ore por mim, mas eles nunca querem obedecer. Mas a chave que abre realmente a porta para o seu relacionamento com Deus é Jesus. É Jesus. Mas aqui ele diz a palavra de uma forma tão gloriosa: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas muitas vezes as pessoas não querem obedecer a Deus em obediência aos homens. Como é isso? Muitas vezes pessoas ouvem do Evangelho, mas por causa de preconceito humano, porque os seus pais ensinaram assim, seus avós ensinaram assim. Então, pessoas que não se rendem a Jesus, por causa de quê? Por causa da tradição que ele recebeu. Desde a minha infância, eu fui ensinado dessa maneira. Mas há um momento quando a luz chega, há um momento quando a verdade de Deus é exposta para você, e uma escolha você precisa fazer. A quem você vai obedecer? Aos homens? Aos seus pais? Aos seus mestres de religião? Não, você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que pautar a sua vida pelos princípios das Escrituras. Então diz aqui Pedro falando: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele, numa única mensagem, num único versículo, que é o versículo 30, ele proclama dizendo assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Ele aqui fala da crucificação de Jesus. Pedro estava pregando para os judeus ali em Jerusalém. Eles participaram disso, viveram essa realidade. Por isso ele toca. Mas logo em seguida, Pedro mostra outra realidade. No verso 31 ele diz assim: Deus, porém, a despeito de vocês terem matado o Senhor, ele diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel
o arrependimento e a remissão de pecados. O mesmo Deus que concedeu a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, deseja conceder a você o quê? O arrependimento. Arrependimento é você dar uma guinada na sua vida. E essa guinada começa na sua mente, seu coração. Quando você escolhe não pautar a sua vida simplesmente por ensinos religiosos, mas pelo contrário, pela palavra de Deus, Ele concedendo o quê? Arrependimento e a remissão dos pecados. O que é remir? É zerar. Você pode ter uma dívida enorme, você não pode estar até no SPC, mas quando a dívida é paga, o que acontece? Seu nome sai do SPC, se você mostrar, não é assim? A salvação é aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. A salvação é esse presente que Deus te oferece. A salvação é essa graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu não mereço a salvação, mas eu a tenho. Por causa de quê? Por causa da graça. A graça é eu ter aquilo que eu não sou digno, mas o que me faz digno não é o que eu fiz para alcançar, mas é porque eu não sou digno, é que eu recebo. Então hoje é o dia de você fazer a escolha mais preciosa da sua vida. E que escolha que é? É essa, de você fazer de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Talvez o que esteja te amarrando é exatamente a sua tradição religiosa, a tradição dos seus pais. Mas aqui você ouviu a palavra, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. É uma escolha. Nossa vida é marcada pelas escolhas. Você vai escolher obedecer a quem? A seus pais ou a Deus? Você vai escolher obedecer doutrinas humanas ou a palavra de Deus? Escolha a palavra, escolha Deus. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O que adianta você obedecer aos homens e desobedecer a Deus? O caminho está aqui. A salvação é o Senhor. E nós queremos ajudar você nessa caminhada, orar com você, para que essa decisão seja realmente essa escolha do seu coração. Ligue para nós. Estamos ao lado do telefone. Pode ligar agora mesmo. 3429-9550. Para os que moram fora de Belo Horizonte, o código aqui de Belo Horizonte é 31. Então você vai colocar 31 e o telefone 3429-9550. Queremos orar com você, abençoar a sua vida, para que você possa realmente viver, a partir de hoje, o sonho na sua história, daquilo que Deus sonhou para você. Nada se compara a viver com Ele, para Ele e para a glória dEle. Cada dia com Jesus é sempre melhor do que o dia anterior. Caminhe com Ele. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.